Uma criança de apenas 7 anos pode dizer que tem mais de uma data de nascimento. Nesta última quarta-feira, o estudante da Grande Florianópolis passou por mais uma etapa para poder celebrar a vida. Em um minuto você está na escola, aparentemente saudável, feliz, tudo parece normal. Até que em questão de pouco tempo, já não tem mais sinais de vida. Uma morte súbita, mas uma pessoa certa, no lugar certo, consegue lhe trazer a vida novamente, graças à execução correta da massagem cardíaca. Essa é a história rara de Israel Martins Lourenço, de 7 anos, morador de Palhoça, no litoral de Santa Catarina, que foi salvo no dia 14 de março pelo professor de Educação Física. Quando a gente chegou lá para ver, como é que ele estava, o que estava acontecendo, ele começou a ficar todo roxo, por dentro da boca, as mãos, o rosto todinho. E aí foi onde a gente resolveu vir, ver o que tinha acontecido. E aí chegou aqui e foi constatado que ele teve uma morte súbita. E aí, a princípio, daí foram ver o que aconteceu dessa morte súbita. E foi constatada uma doença chamada de QT longo. Tinha um professor de educação física passando naquele momento que percebeu que ele tinha desmaiado, palpou os pulsos, ele não tinha pulso, ele começou a fazer massagem cardíaca, então era uma pessoa que estava na hora certa, no local certo e a pessoa certa, porque não é qualquer pessoa que sabe fazer massagem cardíaca. Em seguida veio um segurança, perguntou se ele tinha alguma maneira de ajudar, e aí ele fez uma respiração também boca a boca, e aí ele acordou. Após o acontecimento, Israel foi encaminhado ao Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis. No local foi passado o diagnóstico, síndrome do QT longo. É um problema complexo dentro do coração. Diagnosticado com exame de eletrocardiograma, o menino ficou 42 dias internado, passando por exames, até o dia da cirurgia rara, na última quarta-feira. A síndrome do QT longo é uma síndrome extremamente rara em crianças. Ela pode acontecer em adultos também. E ela é um problema no coração, que é um problema bem complexo e que ele faz com que o diagnóstico seja feito pelo eletrocardiograma, que faz com que síndrome do QT longo, porque o intervalo QT, que é o intervalo que a gente vê no eletrocardiograma, ele fica alargado. E quanto mais alargado, pior as consequências. O procedimento ele é chamado implante de desfibrilador, que é um aparelho que serve para reverter algumas arritmias graves, do tipo que disparam o coração. Então a gente tem pacientes que estão sob risco de arritmias que levam à parada cardíaca. E como se a gente precisasse dar um choque para resetar o coração e o paciente não evoluir com uma morte súbita. Então esse foi o tipo de dispositivo, de aparelho implantado. Israel passou pela cirurgia para a colocação de um cardiodesfibrilador implantável. O aparelho não padronizado pelo SUS foi adquirido pela Secretaria de Estado da Saúde, ao valor de R$90 mil. Foi a primeira vez em 30 anos de registros médicos em prontuários do Hospital Infantil Joana de Guzmão que essa doença foi diagnosticada em um paciente. Esse aparelho ele é colocado então nessa região lateral do tórax, e nele é conectado esse fio, esse eletrodo, que vai passar por baixo da pele e aqui nessa região chamada de externo. Então o aparelho fica ao lado e o eletrodo vai ficar aqui. Tudo isso por baixo da pele. E ele vai ficar monitorando o batimento do paciente. Se esse paciente fizer uma arritmia, esse aparelho ele detecta automaticamente essa arritmia. E nesse momento que o paciente faz uma arritmia grave, geralmente ele perde a consciência, ele desmaia. O aparelho detecta essa arritmia, ele carrega e dá um choque. Igual a gente vê em filme aquele choque que desfibrila o paciente, ele faz a mesma coisa, só que ele faz isso de uma maneira automática. Qualquer local que o paciente estiver, ele vai estar protegido. Então, a partir do momento que foi implantado, o paciente sai daqui com esse aparelho monitorando ele 24 horas por dia. Esse aparelho vai evitar que um novo caso de morte súbita volte a ocorrer com Israel. Por se tratar de um paciente muito jovem, o uso do material fornecido pelo SUS acarretaria várias substituições no decorrer da vida, o que não deve acontecer com o aparelho adquirido pelo Estado implantado no menino. Ele vai precisar passar por acompanhamento a cada 6 meses e trocar o aparelho depois de 6 anos.
Por que a gente se preocupa tanto com a síndrome do QT longo na criança? Porque ela é muito relacionada à morte súbita. Existem outros tipos de manifestações, palpitação, que é sentir o coraçãozinho bater, síncope, que é aquele desmaio, até convulsões. Mas a principal preocupação é porque ela tem uma associação muito grande com a morte súbita. Após mais de 40 dias de expectativa, muita tensão, mas sempre agarrados na fé, enfim, a família de Israel poderá voltar para casa e ter uma vida normal. E as nossas expectativas daqui para frente é que vida normal, né? Vida que segue. Graças a Deus que a medicina está aí, né? Estuda e Deus dá a sabedoria para eles para ter essa solução. E eu só espero que daqui para frente ele viva uma vida normal, né? Como ele sempre teve, porque ele nunca teve nada e de repente apareceu isso, né? Glória a Deus, mais uma chance, mais uma data, né? Que ele viveu para nós, porque não é fácil. Mas tudo a gente supera na vida, né? Deus já deu a vida, superou, né, a morte que ele teve, então o resto a gente segue em frente.